Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa eles a 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nós ouvimos expressa esse coração misericordioso de Jesus por todos nós. Jesus que se apresenta aqui também como este bom pastor, que cuida, que ama, que perdoa a todos nós das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Primeiramente, como nós ouvimos, Jesus está a caminho, Jesus está anunciando o reino de Deus, e um dos seus discípulos, curioso, pergunta a ele quem é o maior, quem será o maior no reino dos céus. Uma pergunta marcada pela vaidade, uma pergunta marcada pelo desejo do poder, uma pergunta marcada pelo orgulho, uma pergunta marcada pela soberba. Mas Jesus, com carinho, com amor e com misericórdia, pega uma criança, coloca em seu colo, trazendo a eles um gesto visível, já que Jesus já estava pregando há tanto tempo, falando da humildade, da pobreza, do esvaziamento, desse caminho, da kenosis que Jesus mesmo assumiu como estilo de vida para si. E esses discípulos que parece que quanto mais ouviam, menos compreendiam aquilo que era o anúncio do reino de Deus. Aí Jesus, já que dizer está sendo difícil de compreender, vamos mostrar, vamos desenhar. Pega essa criança e diz: querem ser o maior no reino dos céus? Seja o menor. Mas é necessário vos converterdes para entrarem no reino dos céus. Vejam que sinal misericordioso de Jesus, porque Jesus percebe na pergunta, e como Jesus também é Deus, conhece o coração dos seus discípulos, sabem que eles ainda não estão totalmente abertos à lógica do reino de Deus, à lógica do serviço. Ainda estão vivendo o processo de estarem vivendo a lógica do mundo, a lógica do poder, a lógica da soberba, e não a lógica do reino de Deus. E Jesus, para não excluí-los do reino dos céus, Jesus mostra a eles a necessidade da conversão, a necessidade de romperem com uma lógica mundana, com uma lógica que não é a lógica do reino de Deus. Por isso que Jesus diz: é necessário vos converterdes, é necessário me acolher como essa criança, é necessário assumir a lógica do serviço, do esvaziamento, porque eu, que sou o Filho de Deus, eu que vim a este mundo, esvaziei da minha glória e vim servir a humanidade, vim servir os homens, porque são amados por mim, também deveis assumir a lógica do serviço. Também deveis assumir e ter como projeto de vida o esvaziamento de si mesmo. Porque nós compreendemos que nós vamos nos esvaziando e na medida que nós vamos assumindo como projeto de vida esse caminho, essa kenosis que o próprio Senhor nos ensina,
é onde nós vamos nos santificando. Porque na lógica do reino de Deus, o esvaziar-se é santificar-se. O esvaziar-se é o caminho para entrarmos no reino de Deus. Por isso que nós não podemos viver escravos dessas paixões dentro de nós, dessas paixões desordenadas, que por tudo nós queremos aparecer, que por tudo nós queremos ser maiores que os outros, que por tudo nós queremos estar em destaque, em evidência, mesmo que para isso acontecer, nós tenhamos que humilhar os outros. Nós tenhamos que ser melhor do que os outros. Nós teremos que eliminar aqueles que são as nossas concorrências dentro dos nossos ambientes religiosos, eclesiais, ambientes de trabalho. Porque, amados irmãos e irmãs, nós vamos permitindo, pela cegueira, ser conduzido por este orgulho que vai eliminando. E aí não podemos, quantas e quantas vezes, deparar com essas tristes realidades propriamente dentro da igreja. Irmãos, ambientes paróquia, ambientes pastorais, ambientes dentro das novas comunidades, ambientes do presbitério, irmãos que, infelizmente, cegos, querem eliminar o outro para que ele seja o centro. E aí Jesus nos ensina hoje, é necessário se converter, é necessário abrir o coração, abrir a mentalidade, a lógica do reino de Deus. Porque, repito, ter como projeto de vida o esvaziar-se é poder fazer o caminho da santificação que todos nós precisamos fazer. E também, no segundo momento do Evangelho, Jesus mostra o que Ele quer fazer conosco. Ele é o bom pastor. Olha que carinho, porque esse pastor, como eu traz essa parábola, tem várias, inúmeras, 100 ovelhas, é um grande rebanho. Uma se perdeu, ele volta para buscar aquela que se perdeu. Ele vai atrás daquela. Vejam como Jesus movido pelo o seu coração misericordioso, tem uma atenção às ovelhas perdidas. Tem uma atenção, tem uma preocupação com aquela ovelha que se perdeu, que ficou para trás, para demonstrar para nós, queridos irmãos e irmãs, o tamanho deste amor misericordioso do Senhor, preocupado conosco. Vejam, é o pastor que vai atrás da ovelha. Vejam o quanto essa ovelha é valiosa para ele. Não somos nós que procuramos a Deus, foi Deus que nos procurou por primeiro, quando ainda éramos aquela ovelha perdida. Veja o quanto nós somos valiosos aos olhos do bom pastor que é Jesus Cristo, porque Ele não permite que uma ovelha se perca. Na lógica humana, na lógica financeira, é muito melhor deixar que essa, já que perdeu, e proteger as 99. Mas a lógica do coração misericordioso do Senhor, a preocupação com essa ovelha ferida, com essa ovelha que se afastou, que essa ovelha que se perdeu, para mostrar para cada um de nós o que o Senhor está mostrando através dessa parábola, que Ele foi o primeiro que nos procurou, para que nós assumamos o quanto nós somos valiosos aos seus olhos. E quando Ele nos procurou, quando Ele nos encontrou, como encontrou esta ovelha, colocou cada um de nós nos ombros, para cuidar de nós, para nos perdoar, para nos saciar naquilo que fez com que nós nos perdêssemos. Aquilo que motivou a ovelha a se perder do rebanho, se afastar do rebanho, procurar alimento em outros pastos, o Senhor traz essa ovelha aos ombros para preenchê-la, para saciá-la, aquilo que faltou no rebanho dele. É o mesmo trabalho que o Senhor faz com cada um de nós, quando nós preferimos o pecado, quando nós permitimos ser conduzidos por essas vontades desordenadas dentro de nós, Ele vai ao nosso encontro e nos traz, através do sacramento da reconciliação, da confissão, sobretudo, e nos coloca nos ombros, para nos perdoar, para nos curar, para ir no mais profundo do nosso coração, naquilo que é o mais íntimo da nossa alma, que nos permitiu, que nos fez ser atraídos pelos outros pastos.
Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje assumindo o quanto nós somos amados por Deus, o quanto este Deus se preocupa conosco, o quanto esse Deus tem atração por um coração miserável como o nosso, precisamos permitir que o Senhor nos pegue, nos coloque nos ombros. Precisamos, como ovelhas, reconhecer que precisamos estar nos ombros do Senhor nesse dia, que é o bom pastor. Precisamos olhar para nós com sinceridade e compreendermos dentro de nós ainda tantos sentimentos, tantos pensamentos, tantas atitudes que são contrárias à lógica do reino. E se essas lógicas e essas atitudes, estes sentimentos, estes pensamentos, ainda que são marcadas pela lógica contrária à lógica do reino, precisamos nos colocar na misericórdia de Deus. Precisamos nos abrir a essa misericórdia. Porque muitas vezes nós falamos da misericórdia de Deus, mas nós nos aproximamos dela não como filhos. Nos aproximamos dela carregados de um sentimento de culpa, que não nos faz abrir verdadeiramente a misericórdia. Nos faz nos colocar não como filhos, não como essa ovelha que é atraída, que é buscada pelo Senhor, não como essa ovelha que é tão amada pelo Senhor que Ele deixa as 99 e vai atrás dela. Mas essa ovelha que se perdeu não é somente aquelas que estão no mundo lá fora. Essa ovelha que se perdeu é aquela também que o seu coração não está mais totalmente enamorado pelo bom pastor, a tal modo de ir buscar satisfazer em outros pastos. Porque às vezes nós podemos correr o risco de olhar para essa 99 e achar somente que era aqueles que estão lá fora. Mas nós também podemos ser essa única ovelha que se perdeu, se o nosso coração não é mais enamorado pelo Senhor. Se o nosso coração já está marcado por uma espiritualidade medíocre. Se o nosso coração já está marcado por uma espiritualidade vazia, fria. Se o nosso coração ainda está vivendo o cristianismo somente como um cumprimento de normas, mas não como um relacionamento totalmente filial. Não somente como um relacionamento com Deus, totalmente filial. Se nós permitirmos que a nossa mentalidade seja uma mentalidade fora da lógica do reino de Deus, uma mentalidade mundana. Se a nossa vida espiritual tem sido marcada pela mediocridade, se a nossa experiência com Deus, a nossa vida pertencente a Cristo, tem sido um peso, um fardo, porque nós estamos vendo a nossa religião somente como um cumprimento de normas, e não um relacionamento com Deus, nós também nos tornamos essa ovelha que se afastou. Por isso, o Senhor continua procurando a cada um de nós, para nos perdoar, para nos curar, para reinflamar o nosso coração de amor por Ele. Porque nós somos filhos, nós somos a atenção do coração misericordioso de Deus. Permitamos nesta Eucaristia, permitamos nesse dia, ser acolhidos pelo Senhor, colocados nos ombros, perdoados, curados, restaurados naquilo que nós somos filhos dEle, filhos de Deus, para que possamos viver mais uma vez a lógica do reino, em vista do reino definitivo que o Senhor tem para todos nós.